que a Fundação Perseu Abramo, que é um braço do PT, criou uma cartilha com o objetivo de orientar os candidatos a como lidar com os evangélicos nas eleições municipais deste ano. Em razão dos posicionamentos progressistas, pautas favoráveis ao aborto, drogas e outros temas, a esquerda tem enfrentado resistência para se conectar com esse segmento, puxando para baixo a avaliação da gestão petista. Nesse documento, a Fundação destaca que os políticos não devem fazer menções exageradas a Deus, não tratar os evangélicos como fundamentalistas e devem ainda valorizar a família, a fé, para serem bem aceitos. Vou começar esse giro com Luiz Felipe Dávila. Dávila, primeiro, como você avalia esse movimento de um dos núcleos do Partido dos Trabalhadores, de elaborar um manual, uma espécie de cartilha, com o objetivo de orientar os candidatos à prefeitura e à vereança de como deve ser o diálogo com os evangélicos, enfim, uma aproximação em cima da hora, dá margem para interpretações, várias interpretações, algumas não muito positivas, né? Exatamente, uma interpretação nem um pouco positiva, uma interpretação de um oportunismo político. Como lidar com os evangélicos e para não perder voto, é isso que eles estão tentando fazer, é descobrir uma fórmula para lidar com os evangélicos e não perder voto. Não existiu, e isso que a Fundação deveria ter feito, uma reflexão de revisar alguns valores, alguns posicionamentos, para ir ao encontro, ou pelo menos criticamente explicar por que diferencia, mas não demagogicamente, de uma forma oportunista, tentar enfatizar aquelas bandeiras que são caros aos cristãos, como a questão das famílias, como a questão do aborto, apenas para explorar politicamente e não perder voto. Isso é uma barbaridade, é mais um oportunismo político e perde a chance de revisar alguns valores. Aliás, é uma boa hora para descobrir o que a maioria da população pensa, quer, deseja e tentar, sim, aí sim, rever determinados posicionamentos do partido que não tem nada a ver com a maioria da sociedade brasileira. São posicionamentos, são contrários ao que a maioria do povo deseja. Então, a maioria do povo não quer liberação de drogas. A maioria do povo brasileiro não quer liberação do aborto. A maioria do povo brasileiro quer, sim, preservar e valorizar a família. Então, isso deveria usar para uma reflexão interna do partido e não para produzir uma cartilha oportunista para tentar mitigar a antipatia da esquerda com esse público cada vez maior que são os cristãos. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota para trazer sua análise sobre essa notícia. Mota, nessa cartilha, a citação de várias passagens bíblicas, além de destacar, de sublinhar a necessidade de se falar sobre a valorização da família. Aí eu te pergunto, funciona ajustar o discurso em cima da hora, mas lembrando que tudo que determinado político falou ao longo da vida está registrado no Google, por exemplo? Por isso eles querem essa regulamentação das redes sociais, né? Primeira coisa que vai sumir das redes vai ser o histórico dos políticos. Essa cartilha, Caniato, ela desperta uma discussão interessante, muito válida. Como ensinar respeito religioso a pessoas que não têm fé? Como explicar que é importante valorizar a família quando você faz isso no contexto da promoção de políticas e ideologias que promovem exatamente o contrário, a fragmentação e a dissolução da família? Vamos lembrar aqui, o uso de drogas, liberação de drogas, a promoção da dependência do Estado, a criação cada vez mais de direitos e benefícios para que todo mundo dependa do Estado para tudo, e a destruição do direito de propriedade. A gente fala sobre isso todo dia aqui. Não existe família sem propriedade. Se o pai e a mãe da família não têm a propriedade de um lar, de uma casa, onde é que essa família vai morar? Inacreditavelmente, Caniato, essa cartilha acerta em alguns pontos. Para vocês verem como eu não tenho preconceito contra essa turma da esquerda. Eu olho com um olhar generoso. Por exemplo, quando essa cartilha, ela quase diz que o conceito de direitos humanos se origina da moral e da ética judaico-cristã. A cartilha também lembra, não se deve tomar o nome de Deus em vão, porque a gente vê políticos de todo tipo
fazendo a toda hora. O único problema dessa cartilha, Caniato, é que ela foi escrita por socialistas. E o socialismo é uma religião pagã, materialista e violenta, que tem como um de seus objetivos acabar com todas as outras religiões. E isso não há cartilha que modifique. A estratégia de um partido para aproximar os seus candidatos de um grupo evangélico ou dos evangélicos e religiosos. Agora, você, Cristiano Beraldo, esse é um público cada vez mais disputado, né? Por siglas, por partidos, enfim. Agora, como você conquista esse grupo, sendo que, historicamente, o partido em questão nunca defendeu as mesmas bandeiras dos religiosos? Sendo falso, sendo hipócrita, né? Na linha do que disse o Mota agora, a gente está vendo um simples momento de oportunismo para poder trazer votos que não são votos que estão alinhados com as ideias apresentadas por esse partido político, por esse grupo político, que é um grupo político que vem militando contra a família, que vem militando contra a religião há muito tempo. E agora que as eleições se aproximam e há uma consciência de que uma parte significativa, a maioria da população brasileira, é conservadora e enxerga essas pautas defendidas pela esquerda como uma ameaça à sociedade, na linha do que falou o Dávila, eles ficam com essa hipocrisia, tentando moldar um discurso, ensinando os seus apoiadores, seus candidatos, a mentir. Eles estão ali dispostos a mentir. As pessoas que não se iludam com esse canto da sereia, porque pessoas que mentem sob convicções religiosas querem alcançar o poder para destruir a sociedade. É disso que se trata. Você não tem nenhum tipo de valor que possa ser defendido quando você mente sobre a sua fé para ludibriar o eleitor. É exatamente disso que se trata na minha visão, Caniato. Pois é. Agora, Dávila, na notícia anterior eu fiz um questionamento, uma provocação ao Mota, e cabe também nessa notícia. Quando a gente olha para o eleitor e discorre sobre a necessidade de ele fazer uma reflexão sobre aquilo que é pregado, defendido e enaltecido por um grupo ou por um candidato naquele momento, e ele, eleitor, se tornou, na verdade, algo muito valioso naquele momento. Qual é o tipo de reflexão que o eleitor precisa fazer sobre as pautas defendidas por um grupo que, historicamente, acabou defendendo algo que vai na contramão daquilo que ela defende, aquilo que ela entende como correto? É disso que se trata também, né, Dávila? É verdade. O eleitor precisa ter o discernimento para não se iludir com um discurso fácil, oportunista e demagógico, porque é isso que acaba fazendo, às vezes, com que ele se encante com alguém ou com uma proposta e acaba dando um voto que não se confirma. Por quê? Porque não existe a convicção naqueles valores. E o Mota deu uma boa dica. Eu estudaria também o passado, a história desses candidatos, para ver se o discurso que é apresentado na campanha está de acordo com os valores, ideias que ele defende ao longo da sua vida, que ele preza e pauta a sua vida. Porque se há incoerência, esquece. E isso que mostra essa cartilha, uma absoluta incoerência entre a cartilha do socialismo e a cartilha de respeito aos princípios, aos valores cristãos, que se defende numa família cristã. Então, isso mostra para não se iludir, porque qual é o discurso hoje? Não, olha, essa pessoa mudou de ideia, ela está moderada, agora ela está mais aberta a aceitar a nossa visão. Não está, não, é oportunismo político. E se o eleitor não tem a capacidade de fazer esse discernimento, ele cai no conto da sereia toda vez. Então, aqui, acho que hoje o Pingos nos Is deu um bom roteiro. Pesquise a vida do candidato e seu histórico, entenda se o que ele fez, lutou, defendeu na vida está de acordo com os valores que ele prega na campanha, né? E terceiro, não caia nesses contos de fada, que no fundo é isso, é falar algo que não tem nada a ver com o seu histórico,
né? E para tentar ganhar aquele voto ou aquele apoio. Chega de ilusão. O Brasil está nessa situação lamentável de governos populistas há tanto tempo, porque toda vez cai no conto da sereia. Ai, aquele candidato disse que eu gosto. Nossa, agora ele falou uma coisa que me tocou. Nossa, ele é uma pessoa de boa aparência. Não é assim que se escolhe alguém que, como bem disse o Mota, nós vamos dar uma procuração para tomar conta, praticamente, em nosso nome, da cidade, para ser o zelador da cidade, para ser o gerente da cidade. Então, não dê uma procuração para alguém que é oportunista, que você não confia e que coloca a demagogia à frente da discussão real de propostas e valores condizentes com o seu histórico de vida. Pois é, agora, Mota, para evitar esses discursos que beiram a esquizofrenia, por exemplo, aquele candidato que se intitula progressista, ou seja, para que as pessoas entendam, difícil ter um candidato, né, Mota, que seja de esquerda, mas conservador ao mesmo tempo, que defenda os preceitos religiosos. Mas muitos, quando chegam muito próximo ao pleito eleitoral, se vendem mais ou menos dessa forma. Daí eu te pergunto, é possível alguém ser progressista e conservador ao mesmo tempo? Absolutamente não. Essa é uma questão tão interessante, Canhoto, que nós vamos dedicar um Conexão Mota exclusivamente para falar sobre isso. Não, vários, porque isso aí dá assunto para um ano inteiro. Nós vamos falar do que é ideologia, qual a importância da ideologia, e vamos abordar especificamente essa questão, né? Qual a diferença de quem é de esquerda, de quem é de direita, quem é conservador, quem é liberal. O que a gente pode fazer aqui é resumir de forma muito resumida. Quem é de esquerda, quem é socialista, quem é comunista, quem é progressista, coloca no altar o Deus Estado. Para essa turma, o Estado é todo-poderoso, é onisciente, o Estado tem que decidir tudo sobre a nossa vida. É o Estado que decide onde você vai morar, o que você vai aprender, o que você vai comer, que redes sociais você vai usar, qual é o aplicativo de transporte que você vai ter autorização para instalar no seu celular. Tudo é o Estado, porque eles acreditam que o Estado é a fonte de todo bem, de toda justiça. Por isso é que eles não acreditam em propriedade privada. Eu não estou inventando isso. Basta vocês estudarem um pouco sobre a filosofia socialista e comunista que vocês vão ver isso. Essas ideias completamente malucas, sem sentido, sem nenhuma lógica, imorais, têm várias origens, né? A principal delas é aquele barbudo alemão chamado Karl Marx, que jogou a sua família na miséria, gastou toda a herança da mulher, viveu a vida inteira dependendo de mesada de um amigo que era rico, cujo pai era capitalista. Essa é a ironia suprema do marxismo, do comunismo, do socialismo. Eles foram alimentados com o dinheiro do capitalismo, é por isso que eles existem. E continuam assim até hoje. Então, se o eleitor acredita nisso, todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. Então, você acha que o Estado tem que decidir tudo? Você acha que o Estado tem que entrar nos mínimos detalhes da sua vida? Você acha que se você cometer um erro numa postagem, ou se você disser alguma coisa que não soa bem, você merece ser punido com mais rigor do que a punição que recebe um traficante? Se você acha isso tudo, hoje, no mundo, você está no espectro socialista, da esquerda, e você deve votar nesses candidatos de esquerda. Se você acha que tudo isso que eu falei é um absurdo, e você defende a liberdade, hoje, no panorama político atual, você provavelmente vai preferir um candidato liberal ou conservador. Agora, o principal de tudo é, primeiro, você fazer um exame da sua própria mente. O que você prefere? Em que você acredita? E, a partir disso, escolha um candidato e cheque o que o candidato diz com a vida dele. Porque, olha, não se engane, tem muito socialista, pseudo-socialista, que vende essas pautas todas da esquerda
Mas quando você não está olhando, ele faz a mesma coisa que os outros políticos. Ele aproveita todas as oportunidades para botar os parentes dele na máquina do Estado, ele se mete em influenciar licitações, ele ganha muita grana prestando, entre aspas, consultoria para grandes empresas. Então, cuidado, porque o Brasil é um país tão maluco que até falso socialista tem na nossa política.